Muito bem, pessoal. Então, prosseguindo aí com o nosso curso, como você pode ter visto, né, existem muitas regras para o emprego do hífen. Isso porque muitas delas já foram abolidas, né? Porque com o novo acordo ortográfico foram abolidas uma grande parte delas e que restaram foram essas que nós estamos falando. Mas vamos continuar ainda falando sobre o emprego do hífen. Vamos lá. Então, nas formações com prefixos ou falsos prefixos, só se emprega o hífen nos seguintes casos. Primeiro, nas formações em que o segundo elemento, olha isso é interessante, ó, em que o segundo elemento começa com H, ou seja, não importa o prefixo. Se o segundo elemento iniciar por H, deve-se empregar o hífen. Atenção para essa regra. Se o segundo elemento começar por H, você tem que empregar o hífen. Pré-história, extra-humano, subhepático, pan-helenismo, semi-hospitalar, anti-herói, arqui-hipérbole, geo-história, super-homem e polihidratação. Veja, se o segundo elemento aqui, ó, o segundo elemento é o H, né? Começar por H, então você deve empregar o hífen, beleza? Agora nós temos uma observação, olha isso, sempre tem uma observação, né? Não se usa, no entanto, o hífen em formações que contêm, em geral, os prefixos des e in, nos quais o segundo elemento perdeu o H inicial. Olha só, desumano, desumidificar, inábil, inumano. Presta atenção, ó. A regra diz, né, se a segunda palavra começar com H, então deve-se colocar o prefixo. Agora, atenção para o prefixo des e o prefixo in, certo? Então, olha só, nesse segundo caso, em palavras em que o elemento perde o H, olha só como é que fica, ó, desumano, inábil. Eu tenho a palavra hábil com H e tem um in. Então, se você não vai colocar um in, traço, hábil. Não, é inábil. Perde-se, portanto, o H. Muita atenção com as exceções. Segundo, nas formações em que o prefixo termina na mesma vogal com que se inicia o segundo elemento. Olha aí, ó, anti-ibérico. Então, veja bem, o prefixo, ele terminou com a vogal aqui, qual vogal? Ó? Com a vogal I. E aqui, ó, a palavra começa com a mesma vogal. Então, se o prefixo termina com a mesma vogal, então, nesse caso, usa-se o hífen. Contra almirante, ó. O prefixo terminou com A e a palavra começa com A. Então, você tem que usar o prefixo. Infraaxilar, micro-ondas. Olha o micro-ondas aí, pessoal. O micro-ondas. Então, olha só. Micro-ondas antigamente não tinha o hífen, né? Agora tem. Então, muita atenção para isso. Por quê? Porque micro é o prefixo. Ondas é a palavra. Então, você tem uma palavra que termina com uma vogal e a outra que começa com a mesma vogal. Nesse caso, você deve colocar o hífen. E muita atenção para essas palavras aí. Por quê? Isso aqui já faz parte, pessoal, do novo acordo ortográfico. Auto-ônibus, micro-organismo. Olha aí, ó, micro-organismo, anti-imperialismo, anti-inflamatório, supra-auricular, arqui-inimigo. Arqui-inimigo antigamente não tinha hífen, agora tem. Certo? Semi-interno também. Eletroóptica e assim sucessivamente. Então, atenção, essa regra não se aplica, ó, sempre tem uma atenção, sempre tem uma observação, sempre tem uma exceção, tá? Então, nunca se, como é que se diz? Nunca se empolgue muito, porque sempre você vai ter uma exceçãozinha. Então, olha só, essa regra não se aplica ao prefixo ré, por isso, escrevem-se corretamente sem hífen. Por exemplo, os vocábulos, ó, reencarnação, ó, ré, começou com o prefixo é ré, terminou com vogal. Encarnação começou com vogal. Nesse caso, ó, fica ó, reencarnação, reenvio, reemissão, reempossar, reencontro e reestabelecer. Entendeu? Então, para esta regra, a exceção é o prefixo ré, que permanece sem o hífen. Continuando. Nas formações com os prefixos circun e pan, quando o segundo elemento começar por M, N, além do H, que já foi mencionado. Olha isso, pessoal, circunscolar, né? Começou por vogal. Então, se você tem o prefixo circun, pan, quando o segundo elemento começar por vogal,
Então fica circunescolar, ó, terminou com M aqui, ó, circo, né, e começou com vogal. Então, hífen. Circunnavegação, começou com N, então, hífen. Circunmurado, hífen. Pan na negritude, pan-negritude, ó, hífen. Pan mágico, hífen também. Pan-americano, hífen. E pan-africano também, hífen, beleza? Nas formações com prefixo hiper, super e inter, quando o segundo elemento iniciar por R, além, é óbvio, do H que já foi mencionado, né? Se começar com H, obrigatoriamente tem que ter hífen. Olha isso, pessoal. Se quando eu tiver assim, ó, super resistente. Veja, os prefixos hiper, super e inter, né? Quando o segundo elemento começar por R, você vai ter que colocar o hífen, ó. Super, ó, começou por R, ó, resistente. Inter, renal, o prefixo inter e a palavra começou com R, beleza? Hífen. Hiper requintado, super revista, super regional, super rugoso, super reativo, super relacionado, inter-hemisfério, super realismo, super homem, mas super homem cai na regra do H, tá? Na regra do H, também do H. Entendido? Então, super, hiper e inter, se a segunda palavra começar por R, né, ou por H, naturalmente, hífen nela. Beleza, continuando. Nas formações com os prefixos ex, ex, pós, pré, pró, sota, soto, vice e viso, isto é, esses prefixos sempre serão usados com hífen. Oh, meu Deus do céu, mais um. Então, vamos lá. Ex-diretor, viso-rei, pró-europeu, ó, ex, pró, pós, pré, pó, sota, soto, né? Pós-graduação, vice-presidente, pré-vestibular, sóton-mestre, pós-tônico, pré-datado, pró-americano, sota, piloto, pró-britânico, pró-labore, pré-natal, vice-diretor e etc. Certo? Então, é isso aí. Com o prefixo sub, haverá hífen sempre que o vocábulo iniciar com B, H ou R. Olha que coisa, né, pessoal? O sub sempre haverá hífen, sempre que o vocábulo iniciar por B, H ou R. Olha aí, ó, sub-base, sub-humano, sub-biblioteca, sub-hepático, sub-rogar, sub-bosque, sub-repartição e sub-rotina. Então, vamos. Eu tenho o prefixo sub, certo? Se o vocábulo iniciar por B, por H ou por R, vamos colocar hífen, ó, B, H, R, R, B, R. E vamos à exceção, à observação, ó, subepiderme, subclasse, sublocatário e subutilizar. Por que nenhum desses tem hífen? Porque nenhum desses começa com B, ó, nem com H e nem com R. Entendido? Então, só vai ter o hífen, no caso com a palavra sub, se a palavra iniciar com B, H ou R. Bem, continuando, então, nós vamos lá. Emprego dos hífens. Observação. Em alguns vocábulos, o prefixo átomo se incorporou à palavra primitiva, como em pré-determinado, pressupor, propor, pospor, promover e prever. Por isso, esses vocábulos são escritos sem hífen. Então, vamos mais a uma observação. Nas formações por sufixação, só se emprega o hífen nos vocábulos terminados por sufixos de origem tupi-guarani que representam formas adjetivas, como açu, guaçu, mirim, como, por exemplo, Amoré-Guaçu, Anaxá-mirim, Andaraçu, Capinhaçu e Ceará-mirim. Por que eu rio, pessoal? É porque essas coisas, como é que a gente vai saber disso, né? Então, se a gente não estudar gramáticas e gramáticas e ficar decorando, não tem como a gente saber, né? Como é que eu sei que a palavra é tupi-guarani? Eu não sei falar tupi-guarani, né? Então enfim, né? Vamos embora. Usa-se também o hífen nas ligações de formas pronominais enclíticas ao advérbio eis, eilo, eilos. E ainda nas combinações das formas pronominais o, a, os, as, com os pronomes oblíquos nos, vos, isso aqui a gente já sabe, né? Nolos, volos e etc.
O novo vocábulo ortográfico da língua portuguesa registra tanto pro forma como pro labore. Formas latinas quanto pro forma e pro labore. Formas aportuguesadas. Portanto, ambas as grafias sem hífen na forma latina e com hífen aportuguesada são corretas. Pessoal, na próxima aula a gente continua falando ainda do emprego do hífen, beleza? Até mais.